por isso ou por aquilo, eu e o companheiro entramos numa zona de briga, discussão, e eu mato-lhe o corpo, o espírito não, só morre o que é mortal. Vieste do pó e ao pó voltarás. O que é que volta para o pó? O que veio do pó. O seu corpo, o meu corpo, é mais ou menos 70% composto de água, 29% composto de sais minerais, ferro, carbono, cálcio, fósforo, manganês, iodo e etc. 1% material desconhecido, que ainda está sendo estudado pelos biólogos. Então eu vou e mato-lhe o corpo. Como é que é o seu nome todo? Dirceu Garcia de Souza. O Dirceu Garcia de Souza morreu. Morreu coisa nenhuma. A roupa que esse espírito usava morreu. A facada, o tiro, a bordoada, mata a constituição física do Dirceu. E o Dirceu espírito está mais vivo do que nós. O Dirceu chega no mundo espiritual e, por ser uma criatura equilibrada, diz: coitado do Falcone, não precisava de chegar nessas consequências, e me perdoa, e segue a jornada dele. Graças a Deus estou perdoado. Estou? Não? Lei do retorno. Lei do retorno. Vai e volta. Lei do ping-pong, lei do ioiô, lei de causa e efeito. Mas eu não tenho que pagar para o Dirceu, para quem que eu vou pagar? Para mim mesmo. Ninguém fere outrem sem ferir a si próprio. Ninguém agride o outro sem antes agredir a si mesmo. Eu devo, não é o Dirceu. Vamos virar o disco. A meninada não sabe de hoje o que é virar o disco. É do tempo do long play. Chegava no fim, a gente tinha que vira o disco. Hoje é CT. Vai até o fim e não tem que virar. E na volta no princípio. Muito bem. Eu vou num instante de briga, assassino o Dirceu. Mato o corpo do Dirceu. O Dirceu chega no mundo espiritual e o bicho é bravo. É descendente direto de Lampião. E fala: desgraçado, me matou o corpo, me mandou de volta para o além, e vira um inimigo meu no mundo espiritual. E a situação aí fica complexa. Porque agora, enquanto o Dirceu era meu desafeto no dia a dia, eu sei que ele vai lá no Centro Antônio Vieira nas quintas-feiras. Eu vou na terça, não encontro com o Dirceu. Mas agora o Dirceu não tem o que fazer no mundo espiritual. Motivado pela vingança, como se diz na roça, ele monta na minha cacunda, nas minhas costas, fica atrás de mim e fica buscando uma brecha para poder atuar. Quando eu beber, ele acha a brecha. Quando eu gritar com alguém, ele acha a brecha. Quando eu perder a paciência, ele acha a brecha. André Luiz vai dizer que os espíritos penetram no nosso campo magnético através das nossas brechas morais. E no livro dos Médiuns, capítulo 23, Allan Kardec vai dizer no capítulo das obsessões: ninguém fica obsediado por força do espírito obsessor, mas por fraqueza própria. E a receita? E o antídoto? E a vacina? Dr. Seibin que vai explicar? Não, Jesus de Nazaré. Orai e vigiai. Então, meus queridos, nós esquecemos o passado como uma bênção, mas isso está nos nossos registros perispirituais, isso está na nossa mente, embora não lembremos, estamos na lei de causa e efeito. E quando eu devo a vida, eu preciso pagar a vida. Na Fazenda Paraupeba nós tínhamos um médium de Rio Novo, entre Coronel Pacheco e Guarani, chamava João. E como tinham vários Joãos em volta da mesa, este homem tinha o cabelo totalmente branco. Era chamado por Mateus de João da cabeça branca. Muito bem. Mateus desencarnou. A Fazenda Paraupeba hoje está debaixo de 10 metros de água. O rio passava lá embaixo, lá na Pirambeira. E o Mateus dizia: vai chegar o dia em que teremos 10 metros de água em cima da fazenda. Gente, com todo respeito, eu acreditava em tudo que Mateus falava, porque ele falava coisas que dava para a gente entender. Mas quando ele falava que a sede da Fazenda Paraupeba ia ficar debaixo de 10 metros d'água, ele dizia assim: ele não está regulando bem. Mas fala tanta coisa certa, vamos engolir essa. Ele dizia: hoje a Fazenda Paraupeba foi feita uma represa. Está debaixo de 10
metros de água. Muito bem. Então, como é que nós ficamos? Na lei de causa e efeito, estamos todos devendo a vida. Ele, o próprio Mateus, tinha um comprometimento de asma. E tinha um comprometimento de úlcera. Quando ele tomava remédio para asma, atacava a úlcera. Quando ele tomava remédio para úlcera, atacava a asma. Chico Xavier dizia: o povo acha que eu sou solteiro, eu não sou solteiro. E quando ele falava isso, a turma que não sabia já levantava os cabelos da sobrancelha. E ele dizia: eu sou casado com 2 mulheres. Meu Deus, o Chico casado com 2 mulheres é bígamo. E ele ficava quietinho um pouquinho e dizia: eu sou casado com Dona Angina e com Dona Catarata. 2 mulheres perigosas. Quando Dona Angina afrouxa o coração, Dona Catarata agarra e diz: é meu. E o olho dói que eu acho que eu vou subir pelas paredes. Quando Dona Catarata afrouxa, Dona Angina agarra o peito e diz: é meu. Então a gente fica reclamando. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque nós estamos numa casa abençoada pelos fenômenos de tratamento espiritual. A quantidade de pessoas que já passou por aquela porta e foram beneficiados no campo da cura física, da cura espiritual, da cura psíquica, não dá para escrever. Seria uma biblioteca. A mediunidade da nossa irmã Geni e de todos os companheiros que já passaram e dos que estão atualmente trabalhando na casa, irradia, espelha, beneficia com a sua boa vontade, com o seu ectoplasma, com a sua generosidade, recursos para que os espíritos atuem em cada um de nós. Mas Jesus de Nazaré é muito claro quando diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta nada procurarmos o centro espírita A, B, C, D, o médium X, Y, Z, e cuidar do corpo. Eu fui lá com uma bursite, eu já havia feito 5 infiltrações e não melhorou. O médium veio e colocou a mão no meu ombro e nunca mais eu tive dor. Ótimo, e saí com o braço forte. Agora quem me provocar vai conhecer o peso da minha mão. O que adianta? Eu fui lá que eu estava com uma dor na garganta, no estômago. O povo da roça fala estômago. Estômago. E meu estômago ardia, meu estômago queimava, meu estômago. E aí eu tomei um copo de água que foi fluidificada naquela mesa e nunca mais. Agora eu como que até chumbo derretido. E come mesmo. E come, o peso está aumentando. A culpa será que foi dos médiuns que fizeram o tratamento para poder ajudar na cura daquela criatura? Nós temos que ter responsabilidade. Doutrina espírita é doutrina de mudança. A mediunidade está para provar que nós estamos cercados por forças espirituais que podem nos ajudar, que podem nos adoecer, mas somos nós que atraímos para nós os espíritos perturbados ou perturbadores. Um dia uma senhora me disse: Falcone, tenho que te contar algo muito particular. Eu disse para ela: o que é, minha querida? Uma senhora vizinha: eu gosto muito de determinados trabalhos. Eu digo: que bom. Dei um de desentendido. E eu fui num lugar aí que levanta defunto. Eu disse: Jesus, deve ser necrotério, né? Com o defunto deitado, aí levanta o defunto para pôr no caixão. Falcone, umas mediunidades assustadoras. E você não sabe de uma coisa: tem um camarada lá que estava colocando o seu nome num trabalho. Seu nome foi colocado na boca de um sapo, amarrado, costurado e colocado na encruzilhada. Eu fiquei quieto e disse: Jesus, toma conta. E agora? Eu conto para o Falcone ou não conto? Orei muito, tomei coragem e vim te contar. Toma cuidado. Eu disse: que pena, vamos orar.
Ela disse, é hora que é para macumba não pegar. Eu digo para ela, querida, não, vamos orar para o sapo. O irmão sapo, que não tinha nada a ver com isso, teve que engolir um papel, comer o nome ainda até a boca costurada. Oremos pelo irmão sapo. Por isso ele está acabando os sapos. Ninguém vê mais sapo. Como é que fica? Ela me olhou e disse, você não tem medo? Eu digo, não. Você conhece a palavra cumba? Ela disse, não conheço. Falei, pois eu fui estudar. Cumba é uma palavra do dialeto Nagô, um dialeto africano. E cumba significa trabalho espiritual. Se eu disser, cadê Dona Teresa, que vem sempre aqui? Ah, Falcone, Dona Teresa está doente em casa. Vamos fazer cumba para Dona Teresa? Cumba é trabalho espiritual. Faz uma oração para Teresa. O companheiro levanta e diz, Jesus, ampare a nossa irmã Teresa, não sei o quê, perepepe. O que ele está fazendo? Cumba. Estamos no meio de pessoas não tão equilibradas. E alguém pergunta, cadê a Teresa? Aquela peste, graças a Deus, está de cama. E o de cá diz, tomara que morra. E o outro diga, é isso mesmo. Estamos fazendo cumba. O que é cumba? Energização, trabalho espiritual. Eu disse para ela, então existe. Ela disse, você não acredita que existe macumba? Eu digo, existe. Tanto assim que você gosta e foi lá. Não, eu fui para outras coisas. Eu digo, ah, sei, tu é macumbeira também. Só que foi fazer o mal. Tocar demanda, abrir caminho, arrumar marido, espantar o vizinho. Então você foi atrás de uma cumba má. Tem vacina. Ela disse, tem vacina? Eu digo, tem. Boa cumba. Na doutrina espírita nós fazemos boa cumba. Como é que começou a reunião de hoje? Cadê o companheiro que estava com o caderno na mão? Ele conversou algumas palavras, abriu o livro, chamou vocês e fez uma prece, uma oração. Ligando aonde? Nas forças superiores. Isso é cumba, trabalho espiritual. Boa cumba. E se nós estivéssemos nos reunindo aqui para assaltar um banco, para invadir uma casa de um vizinho, para matar o vereador X ou a autoridade Y, estaríamos na frequência do mal. Deixa eu ficar de olho no relógio. Opa, ainda tem 3 minutos. Então, o que vocês vieram buscar na noite de hoje? Cumba. Vocês vieram numa casa de cumba. Trabalhos espirituais. Com Jesus. Para o bem. Boa cumba. Agora não adianta nada. Tomar o passe. Passar no circuito da mediunidade. Beber uma água abençoada pelas mãos dos mensageiros. O moço ali já está até com o sangue fluidificado. Está perto da água fluidificada. Já fluidificou até o sangue, coitado dele. Coitado não, ainda bem para ele. Não tem nada de coitado. Agora, ao sair da porta, já saímos, fazendo fofoca, falando do político, falando do vizinho, falando não sei de quê, reclamando. Nós voltamos para a frequência do homem. Jesus de Nazaré diz, eu não vim como um alfaiate responsável, colocar remendo de pano novo em roupa velha. Como um açougueiro irresponsável, colocar sal em carne podre. A doutrina espírita está aqui para mostrar que você é um espírito imortal, filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus através da inteligência, que tem um livre-arbítrio. Por isso vamos abrir o culto do Evangelho no lar. Desliga a televisão e abra bons livros espíritas. Convide Jesus a estar com você no momento da leitura. Se não tiver o que falar, não fala nada, fica de boca fechada. Quem assistiu o filme Nosso Lar lembra da água da paz. Enche a boca com a água da paz. Procura agir como se Jesus estivesse em pé ao seu lado. O companheiro me faz uma ofensa, me diz palavras inconvenientes, e eu vou reagir. O que é marcha ré? Para trás. Eu vou voltar ao homem velho e vou mostrar para ele que eu sou do tempo que homem não leva desaforo para casa. E pode aquilo dar uma
consequência totalmente diferente. Por isso, meus queridos irmãos, desejamos que na noite de hoje todos vocês, todos nós, envolvidos no clima de bênção da casa de Antônio Vieira, possamos receber da espiritualidade maior, desta egrégora de luz, o remédio, o bálsamo, o lenitivo, de acordo com a necessidade e com o merecimento. Que possamos sair por aquela porta muito melhor do que quando aqui entramos. Isto é possível. A ciência já demonstrou isso. O passe é transfusão de energia. A água fluidificada está incorporada de medicamentos que o maior laboratório da Terra ainda não conhece. Mas é necessário mudar o nosso comportamento. Nenhum de nós sabe quando vai ouvir na porta da consciência 3 pancadas. E na hora que for abrir a porta daquela senhora muito bem vestida da cabeça aos pés com aquela roupa da cor que nunca sai da moda. Um livro numa mão, uma foice na outra, e vai dizer: Flávio, sim senhora, sou eu mesmo, vim te buscar. Quem é a senhora? Sou sua irmã, a desencarnação. E ele vai dizer: não dá para levar o Rafael antes, não dá para levar o Dirceu antes, não dá para levar a Dona Maria antes. Não, está aqui Flávio, CPF, CGC. Vamos ser pegos de surpresa, porque estamos a ver navios, porque estamos brincando de doutrina espírita. Vamos estudar mais Allan Kardec, vamos conhecermos melhor e viver o dia de hoje como se fosse o primeiro dia de nossas vidas, com dignidade. E viver o dia de hoje como se fosse o último dia de nossas vidas nesse corpo, com dignidade. Jesus nos abençoe. Venâncio Café, o mentor espiritual de Juiz de Fora, nos abençoe. Antônio Vieira, o mentor dessa casa, nos envolva a todos. Pela paciência, muito obrigado. Pelo convite, pela oportunidade, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.